A paz do Senhor Jesus, venho até você para mais uma reflexão bíblica. Hoje, a chamada ministerial, um preço a ser pago. Eu quero já ler um texto com você em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, que diz assim a palavra de Deus: Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu quero ler esse mesmo texto na Nova Versão Internacional, que diz assim, achei interessante: Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então, com esse texto eu quero fazer uma pequena análise com você hoje a respeito da chamada ministerial, um preço a ser pago. Mas nessa introdução eu quero fazer uma interrogação. O que o apóstolo Paulo viu? O que ele sentiu? Como ele tinha a sua chamada ministerial? A gente sabe que a chamada dele foi uma chamada divina. Deus o chamou, Deus o entregou em suas mãos, o ministério. Mas o que Paulo ele alcançou, eu posso dizer, a ponto dele dizer que já não tinha mais a sua vida por preciosa. Ele já não considerava a sua vida. Ele trocava a sua vida para cumprir o ministério que havia recebido do Senhor Jesus. Eu quero ler com você a respeito disso em Atos capítulo 13, versículo 47. Escuta o que a Bíblia diz: Porque o Senhor assim não-lo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Olha a mensagem que Paulo está transmitindo. Isso aqui foi uma mensagem que ele está transmitindo para os judeus e todos que ali o ouviam, dizendo que a sua chamada ministerial, ela servia de meio para que Deus viesse resgatar os gentios. Seria um meio que Deus ele usa, o ministério que Deus dá para nós, ou a chamada ministerial. Deus nos chama, e já é um privilégio, não é para todos, é um privilégio, é uma escolha de Deus, para alguns que o recebem, o que o desejam. E Deus ele entrega esse ministério, só que tem um objetivo maior, a chamada ministerial, o desempenho ministerial. E Paulo ele revela isso dizendo que o ministério servia para que vidas viessem ser resgatadas, salvas, libertas, livre da perdição eterna. Você tem uma chamada ministerial? Qual é a tua chamada? É de ensinar? É de pregar? É de cantar? Qual é a tua chamada? É de servir? Eu não sei qual é a tua chamada, mas eu sei de uma coisa, que a chamada de Deus, diz a Bíblia, ela serve para, como disse Paulo, para resgatar vidas, pessoas. Glória a Deus. Agora, se você vê a chamada ministerial como um meio, uma ponte para você alcançar objetivos, passageiros, pequenos, que termina
Seria fama, seria lucros, seria outra motivação que passa, né? Que são passageiras. Essa não foi uma chamada de Deus. Isso não é um ministério entregue pelo próprio Deus a você. Mas a chamada de Deus, ela requer um preço a ser pago. Ou talvez você diga para mim, a chamada ministerial que eu tenho, ela é muito sofrida. Eu tenho sofrido por isso. Eu tenho padecido por isso. Olha, eu vou concordar com você. E tu tem razão, realmente é sofrido. O apóstolo Paulo, ele nos ensina acerca do preço que nós pagamos, ou para quem tem uma chamada ministerial dada por Deus para ser desenvolvida. Eu quero ler com você, concordando com você sobre esse assunto, que está em segunda carta escrita aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até o 29, que diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Eu sou ministro de Cristo, Paulo dizendo. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, e em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu me não abrase? Olha o que Paulo está falando para nós. Eu ainda vou acentuar mais ainda, confirmar mais, que o ministério que Deus entrega para nós, o ministério que recebemos de Deus, realmente, ele é um preço a ser pago. E eu vou acentuar mais em Romanos, capítulo 8, versículo 35 ao 39. Olha o que Paulo continua falando agora aos romanos, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A chamada ministerial é um preço a ser pago. Vale a pena nós receber essa chamada, lutar por ela, porque o preço que Jesus pagou por nós foi muito maior do que hoje nós, ou que você está passando. Então vale a pena
lute, né? Lute pela chamada, pelo ministério que Deus confiou primeiro e entregou em tuas mãos. Então, vidas te estão esperando. Vidas esperam por você. Talvez você não pregue, talvez você não cante, talvez você não ensine, mas eu creio que alguma coisa você sabe fazer. E isso que você saiba fazer, que recebeu de Deus, faça para a glória do nome do Senhor. Espero ter ajudado com essa reflexão e que as bênçãos do Senhor continuem sobre a tua vida. Faz o seguinte, compartilha esse vídeo, seja um evangelista, né? Compartilhando, e outras pessoas também irão ouvir, ser edificado com essa palavra. Um forte abraço, Deus abençoe a todos nós, em nome do Senhor Jesus.